Você se sente cansado? Muita gente nesses dias tem passado por isso. Nós nos adaptamos, enfrentamos situações muito novas e muitas delas adversas, cada um na sua área. Nós, por exemplo, na igreja, tivemos que parar tudo. Tivemos que aprender a fazer tudo online. Os nossos auditórios se esvaziaram. Muita gente não sabia o que ia fazer no dia seguinte. Mas nós seguimos, nós continuamos. E muitas vezes hoje, quando as coisas vão voltando aí ao normal, a gente se sente cansado. E aí, pessoal, mais uma vez a gente por aqui. E essa semana nós vamos falar de algo muito especial: cansaço. Mesmo com toda essa parada, com o pessoal em quarentena em casa, a gente fala, poxa, mas aí não vai mais ter, né? Aquelas atividades, aquela correria, os compromissos. Ainda assim, quando você conversava com as pessoas, você via que elas estavam cansadas. Esses dias me mandaram um postzinho e eu achei muito interessante. Falava especificamente sobre mães. E elas dizendo o seguinte: eu quero saber quando vai começar a minha quarentena, porque até agora eu não parei nem um dia. A gente muitas vezes se ativa e vai atrás e faz aquilo que a gente acredita que tem que fazer, se esgota e se sente cansado. E quando a gente se sente cansado, a nossa perspectiva muda totalmente. E hoje eu quero falar um pouquinho usando o exemplo de Elias. Outro dia nós falamos sobre obediência usando Elias, lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E hoje nós vamos continuar na sequência. Vamos falar um pouquinho do 18, depois do 19. Mas eu quero usar um texto que está em 1 Reis 19, versículo 9, que diz o seguinte: ali, está falando de Elias, entrou em uma caverna e passou a noite. A gente sabe que nessa caverna Elias viveu uma experiência incrível, algo super forte que marcou a vida dele. O mesmo homem que no capítulo 17 foi obediente, foi e entregou a mensagem do Senhor, teve que se esconder em Querite, depois foi para Sarepta e agia com autoridade, vivendo os milagres do Senhor, que no capítulo 18 enfrenta sozinho a 450 profetas de Baal e falando com autoridade, desafiando a todos eles. Falando, peraí, vamos ver aqui quem que é o Deus de verdade. Se Baal é o Deus de verdade, ele vai fazer descer fogo do céu. Se o meu Deus é o Deus de verdade, ele vai fazer descer fogo do céu. E ele desafia 450 homens sozinho, cheio de autoridade. Quando os profetas de Baal estão clamando, ele ainda vai lá para zombar deles, né? Para falar, poxa, Baal de repente está dormindo, ou ele está ocupado. No capítulo 18, versículos 27 a seguir, ele está falando, gritem mais alto, quem sabe ele está meditando, quem sabe ele está viajando, ou quem sabe inclusive está dormindo e precisa ser despertado. Olha como ele tinha autoridade e olha como ele tinha certeza do que ele estava vivendo para ele fazer isso. Se coloca nessa situação, tem 450 pessoas que pensam diferente de você, que estão fazendo algo totalmente contrário ao que você acredita e aquilo que você sabe que é verdade. E muitas vezes a gente fala, poxa, mas é tanta gente, eu não vou entrar contra, poxa, é tanta gente, eu não vou me indispor. Mas esse mesmo homem, do capítulo 17, do capítulo 18, no capítulo 19 ele entra numa caverna e ele desanima, ele pede a morte, ele acha que a vida acabou, ele acha que não tem futuro, ele acha que não tem como seguir, tudo isso porque ele estava cansado. E quantas pessoas a gente tem visto hoje que estão cansadas? Quando você liga, quando você fala e a pessoa simplesmente está quietinha, ela não tem vontade de falar, ela não tem vontade de estar junto, ela não tem vontade de compartilhar um tempo, porque ela está cansada. E quando ela está cansada, assim como aconteceu com Elias, ela não consegue ver o futuro. Quando ela está cansada, assim como aconteceu com Elias, ela quer se fechar, ela quer ir para um lugar escuro, ela acha que não tem como continuar, ela acha que já tentou e já fez tudo que podia ser feito e que não tem jeito. Mas nesse lugar, quando o Senhor chama Elias, porque no capítulo, esse versículo que a gente leu, o versículo 9, ele não termina aí. Na sequência vem o seguinte: e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, o que
você está fazendo aqui, Elias? Por que você está aqui? Esse é o teu lugar? Esse é o lugar que você tem que estar? Por que você entrou aí? Por que você está sentindo isso que você está sentindo? E naquele momento o Senhor começa uma espécie de tratamento com ele. E nós vemos que existem coisas que às vezes parecem tão simples, tão corriqueiras, mas se você não tiver essas coisas na tua vida, vão fazer uma diferença enorme. Em primeiro lugar, Deus tratou Elias através de um bom sono. E essa semana eu vivi isso na minha pele. Eu não sei porquê, numa determinada noite eu perdi meu sono e eu fiquei acordado até 4 horas da manhã e eu precisava acordar às 7 horas e isso me desesperava, que eu falava, poxa, às 7 horas o despertador vai tocar e eu não dormi e não consegui dormir até às 4, às 7 acordei e meu dia foi muito afetado por essa situação. Então o Senhor veio e tratou Elias com um bom sono. Em segundo lugar, com uma boa alimentação. Cuide dessas coisas. São coisas que parecem simples, mas sem elas você vai ser afetado. O teu desempenho vai mudar, a tua maneira de ver as coisas, de encarar a vida vai mudar. Em terceiro lugar, ele tratou dando-lhe a oportunidade de um bom desabafo. Estou aqui do teu lado. Fala, o que você está sentindo? Por que você está numa caverna? Por que você se trancou? Por que você está triste? Por que você está com vontade de parar? E permitiu que ele falasse, que ele desabafasse, que ele colocasse tudo aquilo para fora. A necessidade disso é real. E ela é vital. Você vai receber vida de tratar tudo isso. E em quarto lugar, Deus mostra para ele tudo que ainda ia fazer na vida dele. O futuro que ele tinha para ele. Revelou tudo isso para Elias. Quando ele achava que tudo tinha acabado, Deus fala, Elias, você não tem noção, você não tem ideia do que eu ainda vou fazer através da tua vida. Depois disso, ele ainda unge um sucessor. Ele escolhe Eliseu, um sucessor que fez o dobro de tudo que ele fez, que impactou muitas pessoas. E foi através da vida de Elias. Ele ungiu, ele escolheu esse sucessor. Ele ainda ungiu um rei na Síria, ele ungiu um rei em Israel, e depois ainda foi tomado, foi levado aos céus pelo Senhor. Então, o Senhor mostrou para ele tudo que ainda tinha por acontecer, tudo que ele ainda ia viver. E ele achou que tinha acabado. Quem sabe hoje você está achando que acabou. Você está achando que não tem jeito, você já tentou e as suas forças se esgotaram e você simplesmente cansou. Mas o Senhor quer te mostrar que ainda existe um futuro, que ainda existem muitas coisas para acontecer, que Ele ainda quer te usar, que Ele ainda quer fazer muitas coisas na tua vida e através dela. Então é isso aí, essa é a palavra para essa semana. Continua firme, continua forte, aproveita a parada, aproveita o descanso, levanta a cabeça e veja o futuro que o Senhor tem para a tua vida. Continue acompanhando a gente, nossos cultos presenciais voltaram, domingo às 5 horas da tarde, mas a nossa transmissão continua. Tem sido algo muito especial, domingo passado foi o primeiro culto presencial, foi incrível. E a gente continua transmitindo no nosso canal do YouTube às 5 horas da tarde no domingo. Então youtube.com/vidachurch. Acompanhe a gente, vai ser um prazer ter você conosco. A nossa família Vida tem crescido. Hoje nós temos pessoas em vários lugares do mundo e isso tem sido muito bom. Também nas nossas redes sociais, @vidachurch.life. É sempre muito bom ter vocês com a gente e a gente tem preparado um material especial para que você possa ser tocado e para que você possa ser ministrado por aquilo que o Senhor tem na tua vida. Deus te abençoe, ótimo restante de semana e a gente se vê.